Olá, ser Cristalino, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Almeida e eu estou todos os dias aqui às 13h13 com um vídeo novo para você. Então, como que eu posso te ajudar no dia de hoje? Vamos lá? Então, o que eu trouxe para vocês hoje é trazer coisas que não nos pertencem para nossa vida. O que seria isso? Eu vim falar de doenças principalmente que não nos pertencem, mas que acabam que a gente insiste em trazer para nossas vidas de uma forma de atração e pensamentos. Como que? A minha mãe tem problema de coração. Minha mãe faleceu do coração. Então eu também tenho essa possibilidade de ter. Sim, com certeza. Você tem possibilidade de ter, mas não como que eu vou dizer? Não perante a medicina. Porque é genético. Porque como é que se fala? Perdi aqui a palavra. É de família. Não. Você tem possibilidade de ter por conta da sua energia de atração. Gente, vai ter uns barulhos aqui, mas não se liga no barulho não, faz parte. Então, mas o meu pai teve diabetes, morreu de diabetes. Então, a minha probabilidade de ter é muito grande também de ter. Sim, com certeza. Sei lá, minha avó teve câncer de útero. Então a probabilidade de eu ter é muito grande. Que eu possa vir ter? Sim, com certeza. Mas por que sim, com certeza? Porque ele é da minha família? É porque é genético? Porque o médico falou? Não, gente, não é por conta de nada disso. É porque pura e simplesmente pela força da atração dos seus hábitos e pensamentos. Então, vamos raciocinar juntos. Se a minha mãe, vamos supor, morreu de câncer no útero. O útero, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer ser mãe. Ter a vivência da mãe, aquela coisa linda, maravilhosa de ser mãe, aquela felicidade de ser mãe. Mas aí eu vou ter a probabilidade muito grande de ter também. Sim, se você pensar igual a sua mãe, se você agir igual a sua mãe agiu, se você ter hábitos e atitudes que a sua mãe teve, se você tiver o pensamento de que só porque ela teve você vai ter, com certeza você vai ter. Não foi porque o médico disse que está na sua genética, não é porque o médico disse que é hereditário, porque não existe doenças hereditárias, tá? Então a gente consegue quebrar ciclos de doenças da seguinte forma: não ter os mesmos hábitos e pensamentos e atitudes que aquele parente seu próximo teve, né? Vamos supor que você perdeu sua mãe, seu pai, você muito jovem, né? Então você não teve tanto convivência com eles, né? E aí você vai morar com pessoas que te adotaram, né? Por você ter ficado órfão, acabaram te adotando, sei lá por que você foi adotado. Aí, vamos supor que a sua mãe tenha câncer de pulmão, né? Porque ela fumava muito e tudo mais, ou não, ou por simples fato dela ao pulmão é tristeza, por ela ter muita depressão, muitas tristezas, ela teve.
E aí, você acaba tendo também. Com o tempo, você acaba tendo um câncer no pulmão. Ah, mas por que então é hereditário? Ué, mas ela não é sua mãe adotiva? Como que você foi ter câncer de pulmão? Por quê? Porque você conviveu ali com ela, porque você teve os mesmos pensamentos que o dela, mesma sintonia que ela, viveu os mesmos hábitos que ela, então você acabou tendo o seu câncer de pulmão igual a sua mãe adotiva. Bom, mas se o médico disse que é hereditário, que é dos genes, e aí? Como você me explica isso? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então tudo é a lei da atração, tudo é aquilo que a gente emana e absorve na gente. Se você convive com a sua mãe adotiva e a sua mãe adotiva tem, né? Vamos supor, teve o câncer de pulmão, mas você não tem os hábitos dela, você não tem os pensamentos dela, que é de tristeza, depressão, angústia, sofre pelo que ainda nem aconteceu, né? De ansiedade e tudo mais, você quebra o ciclo. Você não tem os mesmos pensamentos nem hábitos, então você não vai ter o tal do câncer de pulmão. Entendeu? Do rins. Porque teve problema nos rins, morreu por conta dos rins. Rins é raiva, aquilo que você absorve, que fica ali dentro, que você não dissolve, né? Então eu também vou ter problema nos rins, porque minha mãe, meu pai teve problema nos rins, morreu assim. Não, se você também não for daquela pessoa de absorver raiva, ódio, e não manter aquele pensamento que ele tinha de agir e de hábitos, você também não vai ter. Mesmo que o médico diga que é hereditário, que é de família, que está no teu genes, enfim, é isso que eu quero explicar para vocês. Não necessariamente a gente precisa ter as mesmas doenças que os nossos pais têm ou tiveram. Porque se a gente não entrar na mesma sintonia que eles, você pensar diferente, agir diferente, você não vai ter nenhuma doença dessas. Você não terá doenças assim, entendeu? Vou dar um exemplo, gente, meu, muito forte, que aconteceu com a tal da lei da atração. Pois eu quando engravidei do meu primeiro filho, né, eu, assim, de brincadeira mesmo, eu falava assim pro meu marido, esse carro barulhento aqui passando, eu falava assim, ele vai ser louro de olho azul. Gente, assim, tipo, vamos dizer, a porcentagem, no caso, né, da minha família ter um louro de olho azul seria de 10%, né? Porque eu tive uma bisavó que tinha olho azul que era loira. Então, assim, sei lá, se de repente menos de 10%, né? Vivi dizendo a gravidez inteira que ia ser louro de olho azul, mas eu falava isso para sacanear meu marido, entendeu? Para implicar com ele. Então toda vez que ele falava assim, olha só, você como é que vai ser o neném? Como é que a gente imagina? Louro de olho azul, louro de olho azul, louro de olho azul. E quando meu filho nasceu, simplesmente ele nasceu loiro de olho azul. Pois é. E eu juro pra vocês que eu tinha achado que o meu filho tinha sido trocado na maternidade. Porque na época que eu tive meu filho, tava uma onda de trocas de bebês dentro de maternidade muito grande. E eu, quando fui ter meu filho, falei assim pro meu marido, fica grudado quando ele sair de dentro da sala do parto. E segue ele até botarem a pulseirinha e colocarem ele lá na incubadora, né, no berçário. E eu falei muito isso, né? E ele nasceu louro de olho azul, eu não tava acreditando. Eu falei, trocaram o meu bebê, trocaram o meu bebê, trocaram o meu bebê, trocaram o meu bebê. Pois é, mas não trocaram o meu bebê.
E eu confirmei isso quando a pediatra trouxe o fator RH dele, né, de sangue, que era compatível com os pais. E ele nasceu louro de olho azul. Mais preciso, ruivo, russo de olho azul. Uma coisa inexplicável, ou não, né? Eu falei tanto que o universo acabou me escutando e trazendo o louro de olho azul. E depois que ele nasceu, que eu ia no pediatra, todo mês que eu ia no pediatra, né, que quando o neném nasce a gente tem que ir uma vez por mês, eu perguntava assim, o olho dele vai mudar, né? O olho dele vai mudar, não vai? E ele falou assim, olha, se até os 6 meses não mudar, ele não muda mais. E eu perguntava todo mês, o olho dele vai mudar, não vai? Quando fizer 1 ano, vai mudar, não vai? Olha, se não mudou até agora, não vai mudar mais. E eu achava que aquilo ali ainda estava errado, entendeu? Porque, inclusive, o meu marido ficou com muito pé atrás comigo, né? Por falar assim, pô, você me preparou a gravidez inteira para mim não tomar um susto quando viesse um louro de olho azul e eu visse que não era meu. Pois é, mas como o fator RH era compatível com os pais, então realmente era nosso, né? Não tinha como escapar, era nosso. E acabou que eu tive um filho loiro de olho azul, incrivelmente. Pois é. Então, isso tudo, gente, eu tô falando por questões de o quê? É a lei da atração. Você fala tanto que você acaba atraindo para você aquilo que você quer ou aquilo que você não quer, né? Então, se a gente colocar na nossa cabeça que a gente vai ter as mesmas doenças que nossos pais e tiver aquele medo, você vai atrair aquilo para você de alguma forma e você vai acabar tendo. Ah, mas eu tenho porque minha mãe teve. Ah, eu tenho porque meu pai teve. Não é nada disso. É porque você pensou tanto nisso e teve os mesmos hábitos, né? Que acabou tendo. É igual uma diabetes. Ah, diabetes. Ah, eu vou ter porque meu pai teve. Ah, sim, se eu comer doce como meu pai comia, se eu tiver uma alimentação totalmente errada como ele tinha, com certeza eu vou ficar diabética. Mas isso aí é uma lógica, é uma matemática e não uma coisa certa. É uma matemática e não uma coisa que é incerta. Por quê? Porque eu tô tendo esses hábitos errados. Então, qualquer pessoa que não conviva comigo e tenha esses hábitos também vão ter diabetes. Vocês estão entendendo? Então, doenças a gente traz pra gente com nossos pensamentos, hábitos e a sintonia. Entendeu? Então, é aquela coisa. A minha mãe tem, meu pai tem, mas eu não vou ter, porque eu não tenho o pensamento deles, eu não tenho os hábitos deles. Ah, minha mãe é muito rancorosa, ela teve câncer, eu não vou ter, porque eu não sou rancorosa. Ah, minha mãe tem depressão, eu não vou ter, porque eu não tenho esses pensamentos que ela tem. Então, gente, vambora, pensar sempre positivo, não ter os mesmos hábitos que os nossos pais. Eu até tenho sorte, porque eu vou falar que a minha mãe sempre teve pensamentos muito positivos, sempre, por mais que ela estivesse no buraco, ela sempre teve aquele pensamento positivo. E eu acabei herdando isso dela, o pensamento positivo. Nada me atinge, nada me desconstrói, nada vai me atingir, doença nenhuma vai me pegar. Claro que eu mantenho os meus hábitos saudáveis, né, para contribuir também, mas eu herdei isso dela, porque eu tinha uma pessoa do meu lado que sempre pensava positivo, então eu herdei isso dela. Mas também, se eu tivesse herdado os pensamentos que alguém do meu lado tivesse negativamente, sempre pensasse negativo, eu também ia ter as mesmas doenças que essa pessoa, ok? É isso que eu quero trazer para vocês, essa direção, essa coisa de que o médico disse que é hereditário, que tá no teu genes, que você vai ter porque há uma chance muito grande de você ter porque a sua mãe e seu pai tiveram, é verdade.
A chance de você ter é verdade, não porque é hereditário, não porque tá no teu gene, mas a chance de você ter é verdade. Por quê? Tem os mesmos hábitos que eles, tem os mesmos pensamentos que eles, que você vai ter com certeza. Vocês entenderam? Então, pare para pensar e veja se isso que eu tô falando é bruxaria. Pare para pensar. E você vai ver que o que eu tô falando faz sentido, ok? Então, se cuide com os seus pensamentos e com as suas atitudes, que você vai bem longe na sua vida, tá? Se você gostou desse vídeo, já dê seu like, compartilha, se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que eu possa estar trazendo mais vídeos desse tipo para vocês, tá? Até a próxima. Dica cristalina.